Fala, fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Vini Vineira falando mais uma vez. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de estar indicando o canal do meu amigo Vitor 2016, onde ele fala sobre algumas dicas do jogo Minecraft e também um vídeo de piadinhas. Ele também está começando, então entre aqui no link dele para conhecer o canal dele também, que é bem legal. Bem, hoje nós vamos falar sobre o famoso deck estrutural Saga do Dragão Branco de Olhos Azuis. Ele é o seu 25º deck criado pela Konami, né, pela versão americana. O seu antecessor foi o deck Revolução do Dragão Cibernético Estrutural, onde se tratava dos Cyberdragões. E o seu sucessor é o deck Investida dos Reis de Fogo, que é referente também ao deck de fogo mais. O deck Saga do Dragão Branco ele foi lançado aqui no Brasil em 2013, no mês de setembro. O deck ele tem 2 cartas ultra raras, 2 cartas super raras e 37 cartas comuns. Aqui também está falando um pouco sobre o deck, né? E as cartas. E vou abrir para mostrar para vocês, né? Quais são as cartas que vem dentro. Esse modelo, na minha opinião, eu acho muito mais organizado para você colocar o deck dentro. Bem, aqui nós temos um manual de estratégias deste deck, a lista de cartas e aqui também alguns busters para comprar para melhorar, aprimorar este deck. Aqui nós temos o manual de instruções, né, como jogar. E aqui o lindo e maravilhoso Playmatch no Dragão Branco. Bem bonito, né? Eu pelo menos acho bem interessante. Uma das novidades desse deck é porque foi criado o primeiro Cycro, né, dos Olhos Azuis. Aqui com o panevita lacradinho. Então vamos abrir para mostrar para vocês. Todo cuidado do mundo. Opa! Bem, um deck sem olhos azuis não é olhos azuis, né? Então, começando aqui, nós temos o famoso dragão branco de olhos azuis, que todo mundo ama, idolatra, se apaixona. Em seguida nós temos a novidade desse deck, que é o famoso dragão prateado de olhos cerúleos, onde o seu efeito é o seguinte: toda a sua fase de apoio você pode realizar uma invocação especial do seu cemitério de um monstro do tipo normal. E no momento em que ele for invocado, todos os dragões atualmente em campo não podem ser alvos de cartas mágicas ou armadilhas ou efeitos de monstro até o seu próximo turno. Mas é só alvo, mas mesmo assim ainda ajuda bastante, né, nos torneios e tudo mais. Essa daqui eu adoro. Essa é a famosa donzela com azul nos olhos, a famosa Kisara no anime do Yu-Gi-Oh! Hoje apareceu na 5ª temporada, né? E o efeito dela foi completamente muito utilizado quando as pessoas compraram ele, onde o seu efeito é o seguinte: você colocando ela em campo, caso ela seja atacada, você pode negar o ataque daquele monstro, mudar a posição dela e em seguida fazer uma invocação especial de um dragão branco de olhos azuis,
ou do seu deck, ou da mão, ou do cemitério. E você pode ativar uma vez por turno. Então, quando ela foi inventada, quando o pessoal começou a utilizar ela, era direto, o pessoal tinha muita raiva dela, porque onde você colocava é dragão branco do céu, dragão branco do inferno, dragão branco do fim dos tempos, dragão branco até saindo do caralho da vida, enfim. Essa realmente, e ela foi feita através da Kisara, né? Um comentário que, no meu ponto de vista, eu acho muito ruim é a tradução que eles fizeram dessa carta, que aí ficou donzela com azul nos olhos. E no meu ponto de vista, essa foi uma das piores traduções que o pessoal podia fazer, porque azul nos olhos é a mesma coisa que eu pegar um corante, pegar um blueberry da vida e colocar dentro do meu olho. Eu vou ficar Vinícius com azul nos olhos. E eu tenho olhos escuros, então não tem nada a ver, entendeu? Por que não colocaram a donzela com olhos azuis, entendeu? Eu não sei o motivo, se você souber, fala aqui na descrição. E eu realmente não gostei muito dessa tradução, mas o efeito dela é muito boa. Hoje as pessoas não estão usando tanto assim a donzela nos olhos azuis, porque não há mais pessoas para atacar ela ou ativar efeito. Ninguém mais é burro para atacar só para ativar efeito. Então ela não está sendo tão usada assim nos decks. Mas ainda assim eu considero ela muito boa. E vamos falar, né? A Kisara é gato pra caramba, hein, meu? Aqui em seguida nós temos o Santuário do Dragão, também bastante utilizado nos decks Blue Eyes e deck de dragão. A função do Santuário do Dragão você pode descartar um dragão do seu deck. Se você descartar um dragão normal do seu deck, você pode descartar mais um dragão do seu deck. É um efeito bom porque o deck de dragão você costuma utilizar bastante o cemitério ou o descarte de dragões, né? Então é bastante utilizada. Esse daqui é o Koe Dragão. No meu ponto de vista também, eu acho que é tipo a cenoura, campeão cenoura do box Shiny Victories. É bastante criativo esse nome, no meu ponto de vista. Mas dá pra fazer bastante combos neste deck, assim. Então o Koe Dragão, ele é bom, é 2950 de ataque. Esse daqui é o Dragão Alexandrita. Ele é bom porque ele é um monstro normal com 2000 de ataque, não tem muito o que falar. Aqui o Dragão do Brilho, Guarda Flamevel. Ele é bom porque ele é um Tanner de 1 estrela, ajuda bastante na invocação do Cycro e tem 2000 de defesa. Então ele até que é bonzinho neste aspecto. Esse daqui é a Ginete dos Ventos Tempestuosos. O efeito dela é bonzinho também para este deck de olhos azuis. O efeito dela é o seguinte, que se você tiver um dragão normal em campo, você pode usar ela como equipe, e assim o dragão ele pode atacar perfuramente a defesa do oponente. E caso o dragão equipado com ela for destruído, você pode destruir ela ao invés do dragão que estava equipado nela. E ele também é um Tanner, um regulador, que ajuda bastante também. Esse daqui é o Dragão da Tempestade Negra. É um monstro Gemini, né? Gêmeos. O efeito dele é o seguinte, onde se esse monstro estiver equipado, ele começa a ter o seu efeito, que é o seguinte, descartando uma equipe dele, você pode destruir todas as cartas mágicas e armadilhas do campo, tanto suas quanto do oponente. Eu não gosto muito dessa carta, mas para esse deck é bom sim. Aqui nós temos o Planador Kaiser. É uma carta também até que utilizada para os principiantes, para quem começa a jogar. O efeito dela até que é bonzinho, mas hoje em dia eu não vejo mais ela em decks de dragões, assim, com certa frequência, né?
Que é o seguinte, ele não pode ser destruído por um monstro do mesmo ataque. Então se bate com o mesmo ataque e o outro morre, ele não. E quando ele é destruído, você pode retornar... Você pode escolher um monstro em campo e devolver o alvo para a mão. Dependendo do monstro, se for XYZ ou também um Psycho de baixo nível, acho que ajuda bastante também. Esse é o dragão hierático de Deathnote. O efeito dele é bonzinho. Ele tem um efeito semelhante com o do Cyber Dragon. Se você não tiver nenhum monstro em campo e tiver com ele na mão, você pode fazer uma invocação especial nele. E ele tem um segundo efeito, que se você sacrificar ele para um monstro tributo, você pode fazer uma invocação especial de um dragão normal, tanto da mão do deck ou do cemitério. Só que aí o ataque desse monstro na invocação especial se torna 0. Ele é bom para quando você faz a invocação especial, você já coloca outro dragão com a função de fazer uma invocação XYZ ou a invocação Cyclo. Aqui é o dragão Mirage. Eu costumava usar bastante essa carta antes. Eu achava boa, só que para a estratégia que eu utilizo não é tão boa assim. Mas Dragão Mirage ele tem o mesmo efeito do Lobo do Chacal. Não é esse nome da carta, mas é o seguinte, quando esse monstro está em campo, seu oponente não pode ativar nenhuma carta armadilha. É quase um Jinzo, mas não é um Jinzo. Ele tem um efeito semelhante do Jinzo. Então essa carta até que é boa, porque segura em caso de traps. Esse é o dragão divino Apocralif. Se você tiver com ele em campo, você pode descartar uma carta da sua mão e pegar um dragão do seu cemitério e colocá-lo na mão. Ele é bom porque ele faz rodar o seu deck caso você queira algum dragão do cemitério, né, pra mão. No caso da carta trocar, se você quer um Blue Ice e não tem em mãos, ele pode ser útil. E aqui é a Pedra Branca das Lendas, né? É mais um suporte do Olhos Azuis. É um dos Tanners também, onde quando essa carta for pro cemitério, você pode pegar um dragão branco do seu deck, um dragão branco de Olhos Azuis, no seu deck e colocar na sua mão. Aqui é o Kaibaman. Se você tiver com Kaibaman em campo e um dragão branco de olhos azuis, você pode sacrificar ele e colocar um dragão branco de olhos azuis em campo. Arauto da Criação, eu tinha falado dessa carta antes e eu já esqueci o efeito dela. Em uma vez por turno você pode descartar um card e depois escolher um monstro de nível 7 ou mais do seu cemitério e adicionar o alvo à sua mão. Esse é o Cavaleiro Marinho de Kaiser, ele funciona como 2 tributos de um tipo Light. É bom, mas não é utilizável. O famoso Honesto, o semi-limitado, né, do Forbidden. Ele às vezes é utilizado em alguns decks de Blue Ice, onde o efeito dele é o seguinte: se um monstro light seu for destruído ou se atacar um monstro light, você pode descartar o Honesto da sua mão e o monstro que está sendo atacado como alvo, ele vai ter o mesmo ataque daquele monstro. Então você pode acabar protegendo o seu monstro. Ou se você tem um monstro light, por exemplo, o Kaibaman aqui, que tem 200 de ataque contra um obelisco de 4000, você pode descartar o Honesto e aí o Kaibaman fica com 4000 até o fim do turno. Então ele ajuda bastante. E além do efeito do Honesto, né, se você tiver com ele em campo, na sua próxima fase de apoio, você pode retornar ele para sua mão. Então ele até que é bonzinho, sim. Esse daqui é o Anjo Resplandecente. É como se fosse o efeito do Sangan, só que ele é específico para monstros lights. Então se ele for destruído em batalha, enviado para o cemitério, você pode fazer uma invocação especial de um monstro light com menos de 1500 de ataque. Aqui o 2. Aqui é o Chorinho de Prata. Aquele que gosta, né, de um chorinho depois do boteco. Chorinho de Prata, você revive um dragão normal do seu cemitério.
raio de explosão de destruição. Se você tiver um dragão branco de olhos azuis em campo, você destrói todos os monstros do oponente. Só que ele não pode atacar nesse turno. Nenhum dragão branco, se você tiver mais de um. Destruição com os pés. Se você controlar um dragão em campo, você pode destruir uma carta trap ou match que seu oponente controla e ele ainda perde 500 pontos de vida. Bater asa do dragão gigante. Se você controlar um monstro de nível 5 ou mais, esse monstro retorna para sua mão e você destrói todas as cartas Magics e armadilhas do campo. Trocar, essa carta é bastante utilizada, não só em deck de dragão, mas em qualquer deck que tenha bastante monstros de nível 8, onde você descarta um monstro de nível 8 e saca 2 cartas. Carta da consonância é semelhante ao trocar, a diferença é que isso daqui é específico para monstros do tipo dragão e tem que ser com menos de 1000 de ataque e tem que ser Turner também. Por isso está a fotinha aqui da pedra do dragão. E agora me deu aqui a pedra branca das lendas. Não precisa ser só a pedra branca das lendas, aqui é só um exemplo mesmo, né? Presente grego. No inglês é gift, elephant gift, algo assim. E aqui você envia um monstro que não seja de efeito, com face para cima, que você controla para o cemitério e compra 2 cartas, ou seja, um monstro normal, usado para o Blue Eyes, o Coelho Dragão, enfim. Mas não é muito utilizada essa carta não, pelo menos nunca vi nenhum vídeo e nem no Yu-Gi Pro alguém usando. Eagle Pro, 1 por 1, é bastante utilizada, principalmente no começo, quando criaram esse deck. E o efeito é o seguinte: descarta um monstro da mão e faz invocação especial de um monstro de um nível 1 do seu deck. Ou seja, você está, por exemplo, com a Pedra Branca das Lendas. Ativou, descartou a Pedra Branca das Lendas, invoca a gostosinha aqui da Kizara, donzela de olhos azuis, para ficar mais bonito, com o efeito da pedra branca. Você ainda coloca um olhos azuis em campo e já consegue fazer uma invocação sacra do dragão prateado. Então tem umas jogadas legais assim nesse deck. O famoso monstro que renasce, proibido. Táticas dracônicas do dragão. Você sacrifica 2 dragões, 2 monstros do tipo dragão em campo, e você invoca um dragão de nível 8 do seu deck. Boa, mas não é utilizada. Troca das almas. Você sacrifica um monstro do seu oponente para colocar algum monstro da sua mão, só que você não pode atacar nesse turno. Espada Luz Reveladora. Seu oponente não pode atacar por 3 turnos. E com o mouse virado para baixo, ele tem que revelar. É flipado. Controlador de inimigos. Tem 2 efeitos também. Inimigo te atacar, você pode mudar a posição de ataque. Ou você ativa outro efeito, que seria: você tributa um monstro seu para controlar o monstro do oponente até o fim do turno. Eu achava bom, mas eu vi que não é tão bom assim, na minha opinião. Esse é o Castelo da Alma dos Dragões. Tem pessoas que costumam usar essa carta. Eu ainda estou avaliando para ver se eu coloco ou não em um futuro deck de dragão, mas de Blue Eyes não. O efeito dela é o seguinte: se você remover um dragão do seu cemitério, você pode escolher um outro dragão em campo que você controla, e esse dragão ganha 700 pontos de ataque até o fim do turno. Se essa carta for destruída, você pode fazer uma invocação especial de um dos dragões removidos por esta carta. Então até que é bonzinha nesse aspecto. Corrente demoníaca. O seu oponente não pode atacar, mudar a posição de ataque, e também os seus efeitos são negados. Kunai Concorrente. Também é quase o mesmo efeito do controle cerebral. Você pode mudar a posição de ataque do oponente,
ou escolher o monstro, ou o seu monstro ganha 500 pontos de ataque. Condensador de dano. Nunca vi ninguém usando essa carta em nenhum deck. Quando você sofrer dano de batalha, descarte uma carta, invoque por invocação especial com face para cima em posição de ataque um monstro do seu deck com ataque menor ou igual aos danos de batalha que você sofreu. Realmente tem que ser um dano muito grande, né, pra você querer invocar um monstro fudido. Mas você pode invocar um pequeno que tem um efeito bom ou realizar alguma estratégia. Que hoje em dia tem bastante carta que casa bastante, né? Então, dependendo do deck que você queira montar, ele pode ser útil, sim. Chamados Assombrados, né? Você revive um monstro do cemitério. Quando for, e caso essa carta for destruída, destrua o monstro também. Aparelho de evacuação obrigatória. Ativa e um monstro do oponente retorna para a mão. E essa aqui é a última carta, Vigilância do Campeão. Onde se você controlar um monstro normal de nível 7 ou mais, quando um monstro seria invocado ou um card mágico, a magia for ativado, negue a invocação ou ativação. E se isso acontecer, destrua o card. Bem, essas daqui foram as cartas do deck Saga do Dragão Branco de Olhos Azuis. Espero que vocês tenham gostado. Aqui em cima estará o meu último vídeo, que é referente ao deck Renascimento dos Dragões Divinos. E aqui embaixo vai estar o meu primeiro vídeo referente ao box, que eu abri do Shiny Victors, as Conquistas Brilhantes, que também está bem legal. Se você gostou, dá aquele joinha para me ajudar. Agradeço a atenção de todos. Sugestões também coloca aqui nos comentários. E até a próxima, galera.